Meus irmãos. Eu vou saudar todos com a paz do Senhor. Do Senhor. Eu quero cumprimentar também os irmãos que estão conectados no canal no YouTube, como também no Facebook. Que a graça do Senhor repouse sobre a vida de cada um. Eu quero louvar a Deus pela graça, obrigado, e pela oportunidade que Deus me proporciona por estar mais uma vez entre os irmãos, para junto podermos adorarmos e glorificarmos a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Valdir Lemos, toda a sua comitiva de obreiros, sua família, a todos que aqui vieram nesta noite. Sem perca de tempo, eu quero compartilhar com os irmãos uma referência bíblica, segundo o Evangelho, escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 5. Segundo o Evangelho, escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 5. Diz assim o texto sagrado: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Amém? Amém. O homem da foto, você não tirou foto com eu com a boca aberta não, né? A última vez que eu preguei aqui, ele tirou a foto, eu saí com a boca aberta. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Meus queridos irmãos, que a partir desse momento que desapareça o eu e apareça a glória de Deus. É bem verdade que estamos em um culto denominado culto da família. Esse culto está tanto transmitido presente, como também em algumas plataformas digital. Mas o profeta Jeremias fala que Deus é o Deus de perto e o Deus também de longe. Foi dito aqui que a oração de um justo pode muito. E eu acredito que enquanto nós orarmos aqui, Deus tem o poder de agir quem está na Bahia, no Pernambuco, em qualquer parte da nossa nação. Esse texto sagrado que eu li nesta noite, segundo o Evangelho, escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 2, versículo de número em que nós lemos, versículo de número 5, geograficamente, se você observar, que no versículo de número 21, Jesus, o Cristo, ele está na cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum, que fica a cerca de 145 quilômetros, a distância de Cafarnaum para a cidade chamada Jerusalém. Jesus está na cidade chamada Cafarnaum.
ponto de referência, sinagoga. O que é uma sinagoga? Uma casa construída pela cultura judaica, aonde a população de Cafarnaum se aglomerava para ouvir o livro do Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito pelo patriarca Moisés. Jesus está dentro da sinagoga. O evangelista Marcos vai dizer que ele está fazendo a exposição da sua palavra, trazendo-lhe um ensinamento. E todos que estavam dentro da sinagoga, eles ficaram admirados. Por quê? Porque eles falavam uns para com os outros. A pregação do Nazareno, a pregação do Cristo, o ensinamento de Jesus é diferente. Por quê? Porque ele não prega como os escribas, ele não ensina como os escribas, ele ensina com autoridade. Jesus está fazendo a exposição da sua palavra e aconteceu algo dentro da sinagoga que nunca tinha acontecido. E o que foi que aconteceu? Pastor João Paulo Ferreira, diz o texto que dentro da sinagoga tinha um homem, e este homem estava possesso de demônios. Aleluia. Mas a palavra do Cristo estava sendo propagada. E no momento que Jesus ensinava-lhe a sua palavra, o espírito que estava sobre aquele homem se manifestou. Naquele momento o demônio olha para o Cristo e diz: vieste destruir-nos, eu bem sei quem tu és o Santo Filho de Deus. Naquele momento Jesus não quis conversa com Satanás. Aí nós aprendemos com ele, porque século 21 as pessoas parece que gostam de entrevistar demônios, mas Jesus não teve conversa com ele. Satanás disse: eu conheço quem és tu. A palavra do Cristo foi: cala-te e sai dele. O espírito que estava sobre aquele homem saiu e ele passou a ser liberto pelo poder da palavra de Jesus. E diz o texto que todos que estavam dentro da sinagoga diziam: mas que autoridade é essa, que até os demônios submetem e obedecem à autoridade de Jesus? É bem verdade que desde o partir do momento que estas portas foram abertas, aqui nós se reunimos para adorarmos e glorificarmos a Deus. Existe uma batalha no mundo espiritual, mas nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. E esta autoridade, pelo poder da sua palavra, eu profetizo que ele vai fazer algo grande aqui nesta noite, algo grande sobre a tua casa, sobre a tua família, porque nós confiamos no poder da palavra do Cristo. Oh, glória a Deus! Todos estão abismados pela autoridade de Jesus. Diz o texto no versículo de número 29. Jesus havia saído da sinagoga. E para onde Jesus vai? Ele vai ser hospedado na casa de um homem chamado Simão Pedro. Versículo 29. Que quando Jesus entra na casa de Pedro, Jesus o conhecia, a casa de Pedro, porque sempre que ele ia à cidade de Cafarnaum, ele sempre ficava hospedado na casa de Pedro. E que quando Jesus entra na casa de Pedro, Jesus faz-lhe uma pergunta:
E a pergunta foi: Pedro, cadê a sua sogra? Pedro diz: ela está no quarto. Mas por que está no quarto? Algo que está no corpo dela causou infecção e ela está com febre. Agora, por que algo infeccionou? Porque é bem sabido que quando nós estamos com febre, é porque parte do nosso corpo está com algum tipo de infecção. Por isso que vem a febre. Trazendo para um caráter espiritual, não é espiritual. Pastor, qual é a febre no mundo espiritual? Que quando a pessoa perde a vontade, quando a pessoa perde o ânimo de ler a palavra do Cristo, isso é o princípio de uma febre espiritual. Que quando a pessoa perde a sensibilidade de ouvir, sentir a presença do Espírito Santo, é um princípio de uma febre espiritual. Quando a pessoa sente o prazer, a graça de cultuar a Deus, é um princípio de uma febre no caráter espiritual. Mas não se preocupe, porque estamos nesta noite diante de um Deus que é especialista em fazer milagre, tanto no mundo espiritual como no mundo material. Aleluia! E eu tomo uso da palavra do profeta messiânico Isaías, que disse: ainda antes que viesse existir dia, disse Deus, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem é que pode impedir? Quando Deus quer impedir, os demônios não podem impedir. Quando Deus quer agir, os fofoqueiros também não podem impedir. Quando Deus quer agir, até a pandemia não pode impedir o agir de Deus. A minha vida, a tua vida, a nossa vida está na mão do Criador, e operando Ele nesta noite, ninguém pode impedir o seu agir. Jesus disse para Pedro: aonde está tua sogra? Está no quarto. O que é que ela tem? Está com febre. Chama ela. Alguém abre a porta, Jesus entra no quarto, não falou-lhe palavra alguma, estende a sua mão, tocou na mulher, e a febre o deixou. E o texto fala: e ela levantou-se e foi servir a Jesus dentro de casa. Isso fisicamente. Mas no mundo espiritual, se você tiver com algum diagnóstico de febre espiritual, a mão do Criador vai te levantar nesta noite. O Senhor vai te levantar com graça, vai. Você vai voltar a servir a Ele, vai. Churimindagá, sai. Existem muitas pessoas que desistiram da sua caminhada cristã, estão no mundo frustrado, desanimado, cabisbaixo, triste. Há uma dor, há um sofrimento, há uma lacuna na sua alma. Mas nós profetizamos aqui na Debra e Sacomã que a mão do eterno Deus vai alcançar estas pessoas, vai. Essas pessoas voltarão para a casa do eterno, sim.
voltarão a louvar, voltarão a pregar, voltarão a testemunhar, e todos estão debaixo da promessa do Criador, e um dia para sempre estarão ao lado do Cordeiro de Deus. Aleluia. Eu quero que você entenda, você presente e aqueles que estão conectados tanto no Facebook como no YouTube. A mão de Deus, ela almeja. A mão de Deus, ela quer ir hoje ao encontro da sua vida. Deus não quer que você permaneça prostrado, curvado, mas a mão dele te levanta neste estado que você se encontra. Não sei qual é o teu estado físico, emocional, material, não sei, mas foi cantado aqui, que Jesus, ele conhece cada veia do nosso coração. Ele sabe qual é o nosso estado aqui nesta noite. Ele sabe que você precisa, sabe. Mas eu profetizo nesta noite que a mão dele vai te tocar nesta noite, vai. E algo novo ele vai fazer na noite de hoje. O que é que eu devo fazer? Creia na sua palavra e não duvide dele. Porque ele é fiel. Jesus cura a sogra de Pedro tocando-lhe na mão, e a febre o deixou. Pastor, o senhor leu uma mensagem e está pregando outra negativa. Estou no princípio da mensagem para você entender. Observando que no versículo de número 35, Leandro, o dia não havia amanhecido, Adriano. Estava escuro. Jesus está dentro da casa de Pedro e ele acordou-se, saiu de dentro de casa e ele foi para um monte, para um lugar deserto, sozinho. E diz o texto que ele foi orar um pouco mais. E que quando Jesus está em cima do monte orando, Pedro está dentro de casa, acorda, procura Jesus e não a encontra. Então todos dentro da casa começam a procurar Jesus, mas não encontrou. Então Pedro saiu de dentro de casa e começou a procura de Jesus, até que Pedro recebe a sensibilidade do Espírito e vai aonde Jesus gostava de ir, que era um monte. E que quando chegou em cima do monte, Pedro disse: todos estão à tua procura, vamos retornar para casa. E diz o texto que Jesus olha para Pedro e diz: negativo, não vou voltar para a sua casa agora, mas iremos permear as aldeias, os municípios pequenos de Cafarnaum, iremos ensinar, pregar a palavra, porque para isso eu vim. Observe que durante 3 anos e 6 meses foi o tempo necessário que Jesus permaneceu aqui na terra, mas por onde ele passava, aonde ele estava, ele não perdia tempo. Por quê? Porque ele estava embargado no poder da palavra de Deus. Aleluia! A igreja não vive de palavra humana e nem de emocionalismo. Nós vivemos e estamos de pé pelo poder da palavra do Criador. Aleluia! O milagre que você precisa, a intervenção que você precisa, a libertação que você precisa, a
importa que você precisa, a palavra garante a tua vitória. Rosa ungida não liberta ninguém, o que liberta é a palavra, porque Jesus disse: conhecereis a verdade. Quem é a verdade? A tua palavra é a verdade, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que traz graça, é a palavra que traz avivamento, é a palavra. Glória a Deus, aleluia. Marcos capítulo de número 2. Passou-se alguns dias. Passou-se alguns dias. Falando de passar alguns dias, pastor Valdir disse, eu perguntei para ele, eu vou pregar até que hora? Aí ele falou, 5 para as 9. Aí eu disse, meu Deus, que hora mesmo? 5 para as 9. Tem certeza? Não, pastor, é 5 para as 8. E eu confesso, quase que eu ia no embalo dele, viu? Já pensou? Os irmãos do canal iam dizer, pastor, continua. Ele mandou pregar até 5 para as 8, mas se tu quiser que eu continue, escreve aí embaixo aí, continua, pastor. Aleluia. Como diz lá os nordestinos, aqui tem bala na agulha. Pela misericórdia de Deus. Passou-se alguns dias. Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. E souberam que ele estava em casa. Sempre que Jesus ia a Cafarnaum, ele ficava hospedado na casa de Pedro. Mas eu não me atrevo, eu particularmente não me atrevo a dizer que esta casa aqui era de Pedro. Por quê? Porque diz que Jesus estava em casa, mas não diz de quem pertencia à casa. Então ele estava em casa e a população de Cafarnaum soube que ele estava dentro de casa. E o povo foram até a esta casa e começaram a se aglomerar de pessoas. Por quê? Porque as pessoas queriam estar perto de Jesus. As pessoas queriam ouvir o que Jesus tinha para dizer. Eu fico estarrecido em ver pessoas que estão dentro da casa de Deus que conseguem viver longe de Jesus. O apóstolo diz: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Que quando uma pessoa não se achega a Deus, essa pessoa está distanciando de Deus. E existe um divisor de água que distancia o Criador da criatura. E qual é esse divisor de água? O pecado, a mentira, a prostituição, os prazeres deste mundo distancia o homem, a mulher, a criança, o jovem, o ancião da presença de Deus. Mas em meio ao pecado, em meio à concupiscência, existe um povo que está separado, que a Bíblia chama de santo. Esses sim estão debaixo da potente mão do Criador. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então o povo estava indo para esta casa, porque Jesus estava dentro de casa. E começou-se a aglomerar muitas pessoas, de natureza que a casa ficou cheia. A frente da casa ficaram cheio de pessoas.
O evangelista Marcos diz que junto à entrada, às portas da casa, não cabia mais ninguém. Jesus estava no meio da casa, ensinando-lhe a sua palavra. E aparece no cenário bíblico 5 homens. 5 homens. Esses 5 homens chegaram até a esta casa. O foco desses 5 homens era parar de frente o Cristo e ver o que ele poderia fazer. E quem seria esses 5 homens? Um destacava porque era paralítico. O homem que, segundo a cultura judaica, era amaldiçoado, mas do céu era amado por Deus. Esse homem destacava por causa da sua enfermidade. Os 4 homens haviam um destaque importante, por quê? Porque era amigo do paralítico. Então, que quando aqueles 5 homens chegaram na casa e avistaram que a casa havia muitas pessoas, não podia entrar dentro da casa. Um olhou para o outro e disseram: o que nós iremos fazer? Nós não podemos se aproximar de Jesus para apresentar o nosso amigo que está nesse estado. Alguém olha para um e diz: é verdade. Mas alguém teve uma ideia, e esta ideia foi algo jamais visto na Bíblia Sagrada. Mas esta ideia que eles tiveram foi um ato de fé. E qual foi a ideia que eles tiveram? Eles tiveram uma ideia de levar o paralítico sobre o telhado da casa onde Jesus estava. Enquanto Jesus está ensinando a sua palavra dentro daquela casa, todos que estavam dentro da casa começaram a olhar para o alto. Por quê? Porque no teto da casa passaram a ouvir um barulho. Quem estava fora da casa dizia: esses homens aí são doidos. Por quê? Porque um é paralítico, os 4 estão em cima desta casa. Vai que um cai daí, quebra a perna, fica aleijado também. Era loucura no caráter material, mas aquela loucura no mundo espiritual ia trazer bênção, ia trazer milagre, iria trazer a intervenção do Criador. Então Jesus está pregando a sua palavra. De repente os 4 homens fazem um buraco no teto da casa, e que quando faz aquele buraco, desce o paralítico no centro, aonde Jesus estava ensinando. Que quando os homens descem, o seu amigo, a ministração de Jesus foi parada. Todos dentro da sinagoga parou para ver a reação de Jesus. Aí entra o versículo em que nós lemos, Marcos capítulo de número 2, versículo de número 5. E vendo-lhe a fé deles. Observe nesse detalhe aqui. Jesus viu a fé não de um, mas o texto fala: e Jesus vendo a fé deles. Deles quem? Dos 5. Estava onde? Em cima do telhado. Eu estou pregando aqui não é para um, nem para 2. Estou pregando para alguns deles, algumas delas. E a mão do Criador está vendo a fé de todos aqui presentes, como também daqueles que vão ouvir esse sermão através das plataformas digital e através da minha, da tua e da nossa fé. Eu profetizo que algo o Senhor vai fazer, porque Ele é Deus e para Ele nada é impossível. Se você crê que a presença dEle está aqui, adoremos-lo a Ele nesta noite.
Aleluia. Vendo-lhe a fé deles. Quem viu? Jesus. Viu a fé dos 5. Aí Jesus, depois que viu a fé dos 5, olhou para o paralítico. Jesus não o conhecia. Enquanto a cultura judaica amaldiçoava, rejeitava, olha a fala de Jesus para o paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Jesus chamou ele de filho e disse: perdoado estão os teus pecados. Quem estava em cima da casa não estava entendendo. Quem estava dentro da casa também não estava entendendo. Por quê? Porque aquele homem foi receber o seu milagre. E antes de ele receber o seu milagre, ele recebeu o mais importante. E o que é mais importante? Receber o perdão dos seus pecados. Essa mensagem aqui é um caráter espiritual para muitos nesta noite. Porque ele conhece a tua dor, ele sabe o teu sofrimento, sabe. Mas antes que ele venha curar a tua dor, a tua enfermidade, primeiro ele quer perdoar os teus pecados nesta noite. O sangue de Jesus ainda não perdeu a validade, ainda continua perdoando e purificando o homem e a mulher dos seus pecados. Talvez você está numa morte espiritual por causa de um erro, mas nesta noite Jesus está disposto a te perdoar nesta noite, limpar a tua alma e dizer: eu, Senhor, te pego pela tua mão, te coloco de pé e digo: não temas, porque eu, Senhor, te ajudarei. O perdão de Deus está nesta casa. O perdão de Deus está indo muito longe nesta noite. E a graça dele vai provocar milagre, porque ele é Deus. Jesus primeiro perdoa os pecados daquele homem. Com Jesus a coisa é séria. Jesus, ele é santo, Leandro. Ele não trabalha numa casa bagunçada. Primeiro ele entra, coloca as coisas em ordem, depois ele realiza o milagre. Tem muitas pessoas que se escondem por trás da Bíblia e até mesmo por trás de uma roupa, mas Jesus, ele é conhecedor de tudo e de todas as coisas. Ele procura uma igreja séria, uma igreja que viva e ame a sua palavra. E tem uma coisa: se Jesus lhe perdoar por algo que você fez, ou por algo que você está fazendo, se você buscar a misericórdia dele hoje, e se ele te perdoar, quem é o homem para te apontar? Quem é a mulher para dizer que você errou? Receba nesta noite o perdão e o abraço de Jesus de Nazaré. Aleluia. Você lembra das palavras que o apóstolo Paulo proferiu na epístola aos Romanos, capítulo de número 8, dizendo-lhe assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ande
ande segundo o Espírito da palavra de Deus, porque nenhuma condenação vai prevalecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o teu ministério, porque sobre as nossas vidas está a mão de Deus. Vendo-lhe a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Já estou encerrando. Os escribas que estavam ali disseram uns para com os outros: mas quem é este daí que perdoa pecado? Segundo a lei, isto é uma blasfêmia. Quem ele é? Jesus, conhecedor de tudo e de todas as coisas, conhecendo a mente, a intenção e os pensamentos daqueles homens, se apresentou e disse-lhe assim: por que é que vocês estão murmurando em vossos corações? Qual é mais fácil, disse Jesus, dizer ao homem: perdoados estão os teus pecados, ou dizer ao paralítico: você vai receber o seu milagre? Qual é mais fácil? É óbvio que é mais fácil dizer: perdoado são os teus pecados, do que dizer a um paralítico: você vai receber o teu milagre. Mas Jesus voltou-se para o paralítico e disse para todos que estavam dentro da casa: fique vós sabendo que eu, o Filho do Homem, tenho não só poder de perdoar pecado, mas também poder para curar qualquer enfermidade. Olhou para o paralítico e disse: filho, a ti te digo, levanta e anda. O milagre aconteceu pelo poder da palavra e pelo poder da fé injetado naqueles 5 homens. É bem verdade que a fé está fundamentada em algo que nós esperamos, porém não vimos. Isto é fé. Deus disse para Abraão: sai da tua casa, sai da tua família, o teu pai já é morto. Para onde eu vou? Tu vai para uma terra, para um lugar. E aonde é este lugar? Não se preocupe, eu vou te mostrar. Abraão saiu por base da sua fé. Eu quero concluir a minha humilde participação dizendo o texto lido nesta noite. E Jesus, vendo-lhe a fé deles. Deles quem? Dos 5. Disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Que a graça, a bondade e a misericórdia do eterno Deus possa enxergar em mim, em vós outro, fé. E através da nossa fé possa vir perdão, possa vir graça, possa vir cura e possa vir intervenção de Deus. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. Retorno a palavra a quem é de direito.